Vamos continuar trabalhando a matéria Direito Constitucional, agora no artigo 12, Direito de Nacionalidade. Primeira coisa, vamos definir o conceito de nacionalidade. É o vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a um certo e determinado Estado, fazendo deste indivíduo um componente do povo, da dimensão pessoal deste Estado, capacitando-o a exigir sua proteção e sujeitando-o ao cumprimento de deveres impostos. Pela definição de nacionalidade, nós podemos destacar dois pontos fundamentais. É um direito, mas também impõe obrigações. É um vínculo jurídico de direitos e obrigações. Você deve lembrar de um caso de brasileiro que no exterior foi acusado da prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Em outro país, foi preso e condenado à pena de morte. Mesmo sendo condenado por um crime tão grave, ele é um brasileiro. E por ser brasileiro, o Estado brasileiro deve protegê-lo quanto possível. E nacionalidade nada mais é do que pedir a proteção do Estado. Mais do que isso, é exigir a proteção estatal. Eu sou brasileiro e devo ser protegido como brasileiro. Mas isso me impõe obrigações. Eu tenho que prestar serviço militar obrigatório, eu tenho que pagar corretamente os meus tributos, eu tenho que votar. Direitos e obrigações. Mas quais são as espécies de nacionalidade que a doutrina do direito constitucional aceita? Existem duas espécies básicas: nacionalidade primária, ou também chamada nacionalidade originária. Nacionalidade primária, originária ou de origem. Notem quantas nomenclaturas. É importante porque não se sabe qual examinador vai utilizar. Originária, primária ou de origem. O que importa não é só a nomenclatura, na hora de consolidar na prova que estamos falando da mesma nacionalidade. É importante que vocês lembrem um fato bastante simples. Nacionalidade originária é aquela que advém do fato natural. E o fato natural é o nascimento. Ora, falar de um nacional primário, de um nacional originário, de um nacional de origem, é falar de um nacional nato. Por sua vez, temos a nacionalidade secundária. Esta não advém do fato natural, ela advém do ato voluntário. Então nós temos duas espécies para recordar. Originária são os natos. Se assim é, a nacionalidade secundária são os naturalizados, como uma regra geral. Basta ferrar, basta ligar. Nato, originária. Naturalizado, secundária. Se assim, quais são os critérios que os Estados soberanos... Vamos falar mais simples. Quais são os critérios que os países, o Brasil, a Alemanha, a Itália, que critérios se utilizam para definir este é nato, aquele é naturalizado? São basicamente dois: o ius soli e ius sanguinis. E o Brasil, qual critério adota? Ius soli ou ius sanguinis? A Constituição mesma responde. Vamos utilizá-la? Diz o artigo 12, inciso 1º, a linha A. São brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil. E o soli, bastante claro, quem nasce no Brasil é brasileiro. Vamos para a linha B. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, filhos de pai ou mãe brasileira. Notem, nasce no exterior, mesmo assim é brasileiro nato. Então, ius soli não pode ser. Quando mais a expressão é clara, filho de pai ou mãe que tenha sangue de brasileiro. Todavia, a linha B continua dizendo assim: quem nasce no estrangeiro, filho de pai e mãe brasileira, é nato, mas desde que qualquer um dos pais esteja a serviço público da República Federativa do Brasil. É o chamado ius sanguinis, acrescido do critério funcional. Não basta ter sangue de pai ou mãe, tem que ser filho de um servidor público do Brasil no exterior. De novo, a linha A, um típico ius soli. A linha B, ius sanguinis, exigindo o critério funcional. E temos ainda a linha C. Constituição Federal, artigo 12, inciso 1º, a linha C.
são brasileiros natos. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Notem, colegas, a linha C adota também o ius sanguinis. Mas além do ius sanguinis, exige um fato pelo menos. O que nós vamos recordar agora é fundamental no teu exame de ordem. É pergunta constante em vários exames Brasil afora. O quê? Qual o critério que o Brasil adota? O Brasil adota tanto o ius soli quanto o ius sanguinis. Só que o nosso ius sanguinis, ele está sempre acrescido de algo a mais. Ora, a exigência de ser filho de servidor público, ora, a exigência de vir morar no Brasil. É um ius sanguinis mitigado, temperado com demais exigências. O que isso faz crer? Que puro, límpido é o ius soli. Nos permite dizer, então, que o Brasil adota, em regra, com uma prevalência clara pela pureza, o ius soli, mas também adota o ius sanguinis mitigado.